Olá! Glória a Deus! Como que você está hoje? Como que você está se sentindo? Você está se sentindo abençoado ou não? Você está se sentindo fortalecido ou não? Como que você está se sentindo? Eu espero que, independente da forma como você esteja se sentindo, que Deus possa te pegar pela mão, renovar as suas energias, te restaurar, te dar força, te abençoar, mostrar para você que Ele está ao teu lado, que Ele não te abandona e que você pode contar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Creia, creia, Deus está com você. Jesus não te abandona. O Espírito Santo faz habitação dentro de você. Creia, creia somente. Acredite, acredite que Deus é tudo e Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Basta que você permita e que você esteja sempre na presença dEle, caminhando dentro da sua palavra e da sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Me responde uma coisa. Você é uma pessoa que se ira facilmente? Você é uma pessoa que se deixa influenciar assim, e pavio curto, e qualquer coisa já quer estourar e tal, e que se acha injustiçado? Como que você trata com a ira, com a raiva? Quando alguém te ofende, quando alguém te desaponta, quando alguém te desacata, ou então quando alguém mexe com alguém da sua família, ou com você mesmo. Como é que você trata isso? Qual a sua atitude? Nós vemos no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, no versículo 17, nós vemos o seguinte: Então peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de todos vocês. Moisés, ele estava descendo do monte Sinai, depois de receber as tábuas com os 10 mandamentos, e ele vê o povo adorando um bezerro de ouro feito pelo seu próprio irmão, Arão, adorando um ídolo, coisa que Deus tinha falado que não era para fazer, coisa que Deus tinha falado que ia de encontro, ia contra aquilo que Deus queria para o seu povo. E Moisés desce e vê o povo festejando, dançando, cantando alegremente, bebendo, fazendo uma festa para esse bezerro de ouro. E aí Moisés não aguentou, ele se irou, ele ficou com muita raiva, e ele pegou as duas tábuas da lei que Deus havia lhe dado, jogou no chão e quebrou as tábuas, brigou com o povo, perguntou para Arão o que esse povo fez para você construir um ídolo para eles. E Moisés se ira contra aquele povo, fica com muita raiva do povo. Mas é interessante que logo depois ele vai para a presença de Deus e aí Deus fala com ele: Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo tem o coração duro, eles adoram outros deuses, eles não são voltados para mim. E aí o que Moisés faz? É interessante isso. Moisés estava com raiva do povo, porque o povo havia pecado, o povo havia feito coisas que Deus mandou não fazer. Mas quando Deus fala que ia destruir o povo, Moisés entra na presença de Deus e fala: Senhor, não destrua o seu povo.
Como que vai ficar o seu nome se o Senhor destruir esse povo? Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou eles lá do Egito para matar eles aqui no deserto, que o Senhor não conseguiu lidar com esse povo. Como que vai ficar a sua imagem, o seu nome? Não destrua esse povo. Tenha misericórdia, perdoe, tenha compaixão. Ou seja, Moisés, apesar dele estar com o coração raivoso, apesar dele estar olhando aquela situação e estar com muita raiva do que aconteceu, ele não permite que Deus faça justiça. Ele não permite que Deus destrua o povo, ele não permite que a ira de Deus caia sobre o povo. Ele entra e intercede pelo povo, mesmo estando com raiva, mesmo tendo visto o povo fazendo coisa errada, mesmo estando triste e ofendido, tomando as dores de Deus por aquilo que o povo tinha feito. Como é que você age quando você está irado? Você explode logo de uma vez e às vezes já quer partir até para a briga, para os socos, e não, porque eu sou, porque eu faço, porque eu. Eu era assim. Eu era uma pessoa que quando eu mirava eu explodia muito fácil, principalmente no trânsito. Principalmente no trânsito. Eu mirava, eu pecava, eu xingava. Eu saía totalmente, sabe? E muitas vezes as pessoas olhavam e falavam: ué, mas esse cara não é crente? Esse cara não diz que ele serve a Deus? Como é que ele pode estar agindo dessa forma? Além de eu pecar, além de eu ir contra o meu próprio nome, eu ainda envergonhava o nome de Deus. Porque as pessoas olhavam e falavam: não, para servir um Deus desse eu não quero. Olha só como esse cara está se comportando. Eu dava mau testemunho. Sabe, a gente precisa com o tempo ir permitindo que Deus vá moldando o nosso caráter. Que Deus vá moldando a nossa forma de agir, que Deus vá trocando o velho homem pelas coisas novas, pelo homem novo. O apóstolo Paulo, ele fala que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito bacana e que eu peguei para mim. E a frase ela diz assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Eu prefiro estar em paz do que ter a razão. O que importa para você ter a razão? Numa briga, numa discussão, qual a diferença vai fazer na sua vida você ter a razão? Você estar certo? Qual a diferença vai fazer na sua vida se o outro está certo ou o outro está errado ou você está certo? O que isso vai trazer de benefício para você? Muitas vezes nós saímos do Espírito, nós pecamos, saímos da presença de Deus só para dizer que nós estamos certos. E muitas vezes nós estamos errados. Como que você age com a sua ira? A palavra de Deus, ela nos diz que quando alguém nos bate no rosto, nós devemos virar o outro lado para que ele bata também. A palavra de Deus nos diz que se alguém tenta tomar a nossa capa, nós devemos dar a ele a nossa túnica. Sabe, Jesus, ele cirou. Igual Moisés, Jesus, ele cirou também.
Quando ele chegou no templo e viu os cambistas, os vendedores, trocando dinheiro, vendendo coisas para o sacrifício do templo, ele ficou com raiva, ele pegou um chicote, ele saiu batendo em todo mundo, derrubando as mesas e dizendo para todo mundo: vocês estão fazendo da casa do meu pai um lugar de comércio, um lugar de venda. A casa do meu pai é uma casa de oração. É uma casa de milagres, é uma casa de pregação da palavra de Deus, não é uma casa de comércio. E vocês estão deturpando o objetivo da casa do meu pai. Mas é interessante que em momento algum Jesus pecou, porque ele estava defendendo a casa de Deus. O salmista Davi, num salmo, ele diz o seguinte: o zelo da tua casa me consome. O cuidado do templo, o cuidado da casa de Deus, o cuidado das coisas de Deus precisa nos consumir. Quando nós vemos pessoas tratando mal as coisas de Deus, usando mal as coisas sagradas, nós precisamos confrontar, nós precisamos tentar fazer com que a pessoa aprenda e não faça mais aquilo. Mas nós não podemos pecar. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos de 26 a 32, a palavra de Deus, ela fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra de baixo calão saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, da ira, da gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Quando nós nos iramos contra um irmão, quando nós nos iramos contra uma pessoa, contra alguém, nós estamos pecando, porque a palavra de Deus diz que nós temos que perdoar as ofensas. Se nós queremos receber perdão pelas nossas ofensas e pelos nossos pecados, nós precisamos perdoar as ofensas dos outros. Se uma pessoa nos ofende, se uma pessoa nos faz ficar irados, se uma pessoa nos provoca até o ponto de quase nos tirar do sério, nós precisamos perdoar essa pessoa. Nós precisamos sair de perto, respirar fundo e não permitir que a atitude dessa pessoa faça com que a gente peque. Sabe por quê? Porque o inimigo usa essas pessoas para nos tirar da presença de Deus. O inimigo usa justamente essas pessoas para fazer com que a gente peque contra Deus. Para fazer com que a gente fale mal, xingue, sabe? Grite, brigue. E essas coisas não vão nos levar a lugar nenhum. Já faz muito tempo, com a graça de Deus, que eu não explodo mais, que eu não me iro a ponto de
sabe, querer esganar uma pessoa, querer sair no tapa, já faz tempo, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por Ele estar me moldando. Acontece de vez em quando? Sim, lógico. Vem aquela ira, aquela vontade de você. Mas aí você respira, você lembra do que Jesus faria naquele lugar, naquele momento. E você deixa a pessoa ir embora. Por quê? Porque hoje em dia eu quero paz. Eu não quero estar certo. Hoje em dia eu não quero ter razão, eu quero ter paz. A palavra de Deus diz que nós devemos ter paz com todos naquilo que depender de nós. Nós devemos ter paz com todos. A palavra de Deus também nos diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor que Cristo nos deu e derramou por nós. Sabe, nós não podemos deixar que as circunstâncias, que as coisas dessa vida nos tirem a nossa paz, nos tornem pessoas ansiosas, tristes, nos tornem pessoas indignadas com as coisas da vida, porque nós estamos vivendo dias onde, para onde a gente olha, existe uma confrontação com aquilo que a gente acredita. Existe uma provocação pegando naquilo que a gente acredita. Existe uma piadinha, uma propaganda fazendo piada com as coisas de Deus. Existe aberturas de Olimpíadas fazendo chacota daquilo que Deus, para nós, é tão sagrado quanto a ceia do Senhor. Então nós estamos sendo confrontados constantemente e vai piorar, as coisas vão ficar piores. Cada vez mais nós vamos ser mais perseguidos, cada vez mais nós vamos ser mais confrontados na nossa fé, cada vez mais nós vamos ser mais colocados à prova. O diabo, o nosso inimigo, ele vai nos colocar à prova constantemente. E se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos trate na nossa ira, no nosso comportamento, no nosso temperamento, nós vamos entrar em problemas. Nós vamos estar pecando constantemente contra Deus. É por isso que nós precisamos permitir que Deus nos trate nessa área. É por isso que nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ensine, nos dê uma coisa chamada de domínio próprio, mansidão. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos não nos considerar superior aos outros, mas nos submeter, nos colocar como inferiores, mesmo sendo superiores, mesmo você sabendo que você tem mais capacidade, que você sabe mais, que você é mais capacitado do que aquela pessoa, mas você vai se colocar submisso. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Veja bem, quando nós nos colocamos submissos, nós não estamos sendo capachos. Entenda uma coisa: existe uma diferença entre você não querer ser superior aos outros e você ser capacho dos outros. Jesus não se colocava como superior a ninguém. A sua atitude, a atitude de Jesus, quando aonde ele chegava, já demonstrava que ele era uma pessoa diferente, que ele era uma pessoa diferenciada. A mesma coisa acontece com você, a mesma coisa acontece comigo, porque aonde nós chegamos, o Espírito Santo brilha, e o Espírito Santo mostra que nós somos diferenciados, que em nós existe alguma coisa diferente. Permita que Deus te trate nessa área.
Se você tem problemas com ira, se você tem problemas com raiva, permita que Deus te trate nessa área, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu ser, a ponto de fazer com que você se torne uma pessoa mansa, uma pessoa que se domina, uma pessoa que prefere ter paz do que ter razão. Ter razão não te leva a lugar nenhum, mas ter paz, paz com Deus, vai te levar à eternidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que essa palavra venha trazer um ensinamento para nós no dia de hoje. Nós estamos vivendo num mundo de muita violência, num mundo onde as pessoas se xingam, se batem, se detestam, se odeiam. Principalmente no campo político, onde existe uma polaridade muito grande, aonde amizades são perdidas por conta disso. Quando nós conseguimos fazer a diferença, nós temos paz com Deus, nós temos paz dentro de nós e a nossa vida se torna muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais proveitosa, muito mais alegre em Deus, que nos fortalece. Isso não vem de nós. Não se engane, eu não deixei de ser uma pessoa que se ira, mas eu permito que o Espírito Santo de Deus controle a minha vida e me torne uma pessoa mais calma, mais mansa, com domínio próprio, em nome de Jesus. Amém? Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida também. Entregue a sua vida para Jesus. Tome a decisão de andar com Jesus e você vai ver que a sua vida será tremendamente transformada em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos desse canal têm um conteúdo bacana, um conteúdo que vale a pena ser distribuído. Em nome de Jesus, seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, para aquele colega que se ira facilmente, manda para ele. Poste nas suas redes sociais. Permita que essa palavra seja proclamada e propagada para muitos lugares, para muitas pessoas e chegue no ouvido de várias pessoas que precisam ouvi-la, para a edificação da fé de muitos e às vezes até para conversão e salvação, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua casa, sua vida, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você seja abençoado, que você seja uma bênção e que você permita que o Espírito Santo atue em você, mostrando que em você existe uma grande diferença, que é Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você e até o próximo vídeo.